nós dizemos que qualquer par de condutores isolados, seja pelo vácuo ou por materiais isolantes, que nós chamaremos de dielétricos, nós dizemos que isto é um capacitor. A forma mais comum de capacitor é aquele formado por duas placas condutoras, planas e paralelas, que nós vamos conectar através de um fio a uma bateria, aplicando assim uma diferença de potencial. Ao aplicar a diferença de potencial, a gente percebe que como a placa é condutora, então, nesta parte aqui que está ligada ao terminal positivo da bateria, vai aparecer uma carga elétrica positiva. Do outro lado, uma carga elétrica negativa. E entre as placas vai surgir um campo elétrico. Este sistema pode ser utilizado para armazenar cargas elétricas e é muito útil em muitos dispositivos. Nós queremos encontrar uma expressão que relacione o potencial elétrico aplicado e a carga, assim como também com a geometria do sistema. Para fazer isso, a gente pode pegar um sistema que a gente possa aplicar uma diferença de potencial e observar o que acontece com as cargas. Então, se eu aplico um potencial V1, vai adquirir carga Q1. Se eu aplico um potencial V2, vai adquirir carga Q2. E a gente observa que a razão entre carga 1 pelo potencial 1 vai ser igual à razão entre a carga 2 pelo potencial 2, que vai ser igual à razão entre a carga 3 dividido pelo potencial 3. Mostrando assim que quando você aumenta o potencial, a carga aumenta na mesma proporção. Então, a razão carga dividido pelo potencial vai dar sempre um valor constante. A este valor constante, nós vamos batizar de capacitância. Então, a capacitância é a grandeza física que vai relacionar a quantidade de carga adquirida por um capacitor com o seu potencial elétrico. E vamos representar esta capacitância pela letra C e escrever que capacitância é igual a carga dividido pelo potencial. No sistema internacional, a carga é medida em Coulomb, enquanto que o potencial elétrico é medido em volt. Então, nós dizemos que Coulomb dividido por volt é a unidade que nós batizaremos de Farad no sistema internacional. Ora, além de escrever a capacitância em função da carga e do potencial, a gente também pode escrever em função da geometria do sistema. Para o caso de um capacitor que esteja no vácuo e de placas paralelas, a gente pode considerar que ele tem uma certa área e aqui as placas estão separadas por uma certa distância. Para este caso, nós vamos deduzir a expressão que calcula a capacitância em função da área e da distância. No entanto, para isso, vamos ter que relembrar alguns dos conceitos lá da eletrostática que nós já estudamos. Primeiro, o conceito de campo elétrico em um capacitor deste tipo. Conforme nós vimos, o campo elétrico pode ser calculado utilizando a lei de Gauss. E o campo elétrico num capacitor de placas planas paralelas, nós deduzimos como sendo igual ao campo é igual a sigma dividido por ε0, onde sigma é a densidade superficial de cargas e ε0 a permissividade elétrica. Então, nós podemos calcular a carga elétrica armazenada da seguinte maneira. A carga elétrica vai ser igual a sigma, que é a densidade superficial de cargas, multiplicado pela área. No entanto, como sigma é igual ao campo elétrico multiplicado por ε0, então a carga pode ser igual a campo elétrico multiplicado por ε0, isso aqui é sigma, multiplicado pela área. Então, eu escrevi a carga em função da área. Vamos agora escrever o potencial elétrico. E o potencial elétrico para um sistema deste tipo, para um capacitor de placas planas paralelas, pode ser calculado como sendo igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Assim, substituindo a carga e o potencial na expressão que nós definimos como sendo capacitância, nós vamos obter, então, a capacitância em função da geometria, ou seja, a capacitância em função da área e da distância. Então, nós podemos escrever que a capacitância
vai ser igual a C. C é igual a carga dividido pelo potencial. No entanto, conforme definimos aqui, a carga é igual ao campo elétrico multiplicado por ε0 multiplicado pela área. O potencial é igual ao campo multiplicado pela distância de separação entre as placas. Assim, nós podemos simplificar dividindo o campo elétrico e nós concluímos que a capacitância C é igual a ε0, ε0, não campo elétrico, ε0 vezes a área dividido pela distância d de separação. Assim, a gente observa que a capacitância é uma grandeza que depende exclusivamente da geometria do sistema, porque depende da área, que é o tamanho da medida da área das placas, e a distância de separação entre as placas, e ε0, que é uma constante. Por esta razão, a capacitância é um valor constante. Bom, nós deduzimos aqui a capacitância e vamos agora aprender como fazer a associação de capacitores em série e de capacitores em paralelo. Para os estudantes de nível superior, a gente pode deduzir também a capacitância para capacitores cilíndricos e esféricos, utilizando a lei de Gauss e utilizando o que nós acabamos de aprender aqui, escrevendo o campo elétrico, a carga elétrica e o potencial elétrico. Vamos então aprender agora a associação de capacitores.